23 de março de 2025, mais conhecido como Domingão. Excelente domingo para você e família. Ou seja, no próximo domingo, dia 30, contra o Santos, o Vasco faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro, reta final de preparação. Carille no pique, Lloyd Augusto. Testou o Souza de titular ontem, né? Carille do céu, o que tu tá aprontando, irmão? Mas é isso, família vascaína, tem muita resenha nesse vídeo, a resenha tá boa. Quero destacar aqui alguns cortes da entrevista do João Vitor lá no Lance, falando sobre o elenco desse ano em comparação ao do ano passado. Bem legal. Ele fala também do Nuno, do Lloyd, do Garré e do seu parceiro de zaga. Quem será? Oliveira, Freitas ou Maurício Lemos? E um debate muito bom da galera lá da ESPN. O Zé Elias estava falando um pouco sobre isso. A pauta foi, em comparação, Menino Couto, com Lucas, Oscar e Neymar, por que Coutinho é o que está produzindo menos? Esse foi o debate, muito bom pra gente resenhar nesse domingão, então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu estava acompanhando essa entrevista do João Vitor, né, lá no Lance, e acabei não separando esse corte. Mas o jornalista pergunta para ele como é que tá essa preparação aí visando o Santos. E aí ele comenta que o Carille deve focar nos pontos fortes e fracos do Santos agora, nessa semana, porque estava trabalhando outras coisas, né, saída de bola, ficar um pouco mais com a bola, comando de ataque e tudo mais, e agora vai visar o adversário nessa reta final. É isso, família. Ontem, né, o Carille fez alguns testes, como, por exemplo, o Souza, ali na cabeça de área, junto com o Hugo Moura de primeiro volante e o Souza de segundo volante, com o Garré de meia armador. Cara, foi o GE, não sei se foi o GE, o canal Atenção Vascaínos, que colocaram alguns detalhes, né, desse jogo treino, uma informação dizendo que o Vasco pressionou, que o goleiro dos caras foi o destaque da partida, pegando, né, sei lá, fez 5 defesas milagrosas, mas pelo amor de Deus, né, não dá, o Vasco teria que ganhar do Boa Vista, da mesma forma do Maricá, e infelizmente isso não aconteceu, né? O time titular do Vasco perdeu para o Maricá, tomando 2 gols, e ontem conseguiu perder também para o Boa Vista, ou seja... Eu tô bem preocupado. E aí coloco mais uma vez aqui na conta do Carille, né? Você enfrentar adversários que, poxa, cara, você não pode falar de elenco, você não pode falar de opções, você tem que ganhar. Ah, o adversário tem isso, o adversário tá melhor preparado, o adversário tá fisicamente melhor, o adversário tá num excelente dia. Não tem desculpa, não tem argumento para defender o Carille ou também os jogadores do Vasco contra Maricá e Boa Vista. Só que é difícil, né? Você colocar uma questão em 30, 40 jogadores. Não dá para mandar todo mundo embora, então você mira um treinador. Nesse caso, Maricá e Boa Vista, a culpa é do Carille. A culpa é do Carille. O treinador tem que conseguir ajustar o time para ganhar do Maricá e também do Boa Vista. Você vai reclamar de tempo, você vai reclamar de peças, você imagina o treinador do Maricá. Você imagina o treinador do Boa Vista, né? De estrutura, você imagina. Então, assim, não tem desculpa, não tem argumentos para defender o Carille nesse sentido, mas espero que contra o Santos, né, tudo isso que a gente está ouvindo aí, né, os resultados, né, fiquem para trás e o Vasco possa fazer uma excelente estreia. Nesse sentido, queria trazer aqui, né, algumas respostas do João Vitor falando sobre o elenco, comparando 24 e 25, fala também do Lloyd, do Nuno e do Garré e o parceiro de zaga, e a gente vem aqui para dar uma pincelada nisso tudo aí. Claro, quero saber muito a sua opinião também. Se liga só. Os dois elencos tinham muita qualidade, né? Eu acho que o elenco de agora, no meu modo de ver, tá um pouquinho mais forte, né? Eu acho que chegaram 2 jogadores, o Nuno, o Garré, que estão assim, muito bem nos treinos, acho que vão somar bastante. O Adson tá voltando, que é um grande jogador, demora um pouco mais ainda, mas em breve tá de volta. Mas assim, no meu modo de ver, são 2 grandes elencos. Alguns momentos do campeonato a gente oscilou, como isso é uma coisa normal, como todo clube oscila. Mas assim, algumas vezes aqui no Vasco a pressão é um pouquinho maior, então essa oscilação pesa de uma maneira um pouco maior. Mas eu acho que o elenco desse ano tá um pouco mais qualificado e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma temporada melhor do que a do ano passado. Cara, a convivência tá sendo muito boa. Acho que o nosso grupo é um grupo muito bom, né? A gente sabe receber as pessoas muito bem e tenho certeza que todos esses que chegaram vão somar muito pra gente. Como você disse, cada um tem sua característica particular, né? O Nuno realmente é um cara que tá muito empolgado, não que os outros não estejam, mas você vê que ele tá querendo fazer muito pelo clube. O Garré é um cara realmente mais tímido, você vê que é difícil ele falar muito assim com a gente e tudo mais, mas tá chegando agora, então vai se soltar mais com o tempo. E o Lloyd é um cara mais meio doido, né? Então
ele fala, conversa, brinca, dá risada, então é o jeito dele também. Mas, assim, a recepção com eles e como qualquer outro que possa chegar é a mesma. O grupo é muito bom e eu tenho certeza que logo, logo eles vão estar se sentindo em casa. Então, acho que está sendo uma briga muito sadia, né? Minha posição ali, eu não sou titular absoluto, não. Acho que conforme os treinos vêm acontecendo, pode ser que isso se garanta de vez como titular, mas acho que é uma briga todo mundo por posição. O lado esquerdo hoje vem tendo uma troca maior, mas, cara, qualquer um que jogar ali comigo ou qualquer um que estiver em campo pelo Vasco, eu acho que pode dar conta do recado. Para a dupla se tornar uma dupla perfeita, eu acho que é muito dos treinos, né? Conforme a gente vem treinando bem, conforme os jogos vão acontecendo e as coisas vão saindo com naturalidade, eu acho que isso facilita para ter uma dupla ali realmente concreta ali, que vai dar o apoio para todo o time. Tá aí. Em relação à comparação do elenco de 24 com o elenco de 2025, o elenco atual, eu acho que todo mundo vai concordar aí com o João Vitor. Espero, né, João, uma temporada melhor esse ano. Mas, poxa, com as voltas do Jair, né, do Paulinho, o Adson se recuperando, tendo que o David é mais, né, pro final do ano. E aí a gente espera, né, essa evolução, principalmente no comando de ataque, que após as lesões do Adson e do David, o time ficou muito dependente do Verratti, é que o Nuno possa contribuir nesse sentido, Lloyd, Garré, e aí sim, aí de fato a gente vai ter uma melhora significativa, principalmente na frente, porque se esses jogadores performarem, a gente vai conseguir tirar um algo a mais do Felipe Coutinho, que é outro atleta que a gente pode comparar, né? Melhor fisicamente, se conseguir se manter saudável, entendo que é uma outra versão em comparação à chegada dele no ano passado. Então eu concordo nesse sentido aí com o João Vitor. Um outro ponto que muita gente aqui comenta também no canal, eu vejo que a zaga do Vasco melhorou. Não são os nomes que a gente sonha, né? Mas estou falando com as saídas do Léo e do Maicon e com as chegadas do Maurício Lemos, quero dizer, Oliveira e Freitas, me parece que a zaga do Vasco melhorou. A gente vai comprovar isso agora no Campeonato Brasileiro, porque acho que o Campeonato Carioca você tem 4, 6 jogos ali que são os clássicos para você ter, né, essa comparação aí. Agora no Campeonato Brasileiro a gente vai entender se esses jogadores vão realmente sustentar a pressão, e aí a gente vai falar, realmente foi uma mudança considerável com as saídas do Léo e do Maicon. Em relação ali, família, o que ele fala, né, do Nuno, do Lloyd, do Garré, isso é uma questão de adaptação, jogadores estrangeiros, né, um calor, né, agora que tá diminuindo, de repente vai facilitar para eles. Bom saber, né, que o Nuno tá muito feliz, que o Garré também deve estar motivado, mas, né, tem aquela questão de ser um pouco tímido, e o Lloyd é doido, que ele falou aí, né. Cara, é isso, eu falo isso aqui vídeo após vídeo. Esses caras têm que ajudar. Eles têm que performar. O Vasco apostou neles por uma falta que você tem no elenco, tinha no elenco, né, de velocidade, drible, para associar ali com o Felipe Coutinho, tentar criar o espaço, ter uma dinâmica diferente do que só chegar no fundo e, né, bola no Verratti, bola no Verratti, bola no Verratti, tentar fazer essa bola chegar no Verratti e lá, realmente, ele sair pouco da área, né? E esses jogadores vão ser muito importantes nesse sentido. Agora, falando da zaga, vocês sabem aqui a minha opinião, prometi pra vocês que eu não vou falar mais do Capasso aqui, porque até perdi a linha ontem, brincadeira, mas teve um amigo, cara, agora há pouco, momentos antes de eu gravar esse vídeo, eu vi o comentário dele: Thiago, discordo de você, o Capasso é o melhor zagueiro do Vasco. Cara, mas isso me machuca demais, cara, porque assim, cara, qual é o argumento disso, gente? Como é que alguém fala que o Capasso é o melhor zagueiro do Vasco? Onde o Capasso jogou? Atlético Tucumã, uma temporada boa, aí no Vasco, sabe, não andou, foi lá pro Olímpia, que campeonato de várzea, gente, campeonato paraguaio. Mostrei aqui pra vocês os atacantes que ele pegou lá. Um tem 43 anos, o outro tem 41. Sabe? Qual o argumento, cara? O que passa na cabeça da galera pra falar assim, o Capasso é o melhor zagueiro do Vasco? Por quê? Por quê? Qual é o argumento nisso tudo? Eu não consigo entender. Então, assim, João Vitor deu uma resposta ali, né, bem consciente. Não sou titular absoluto, não. Tem que mostrar dentro de campo. Claro, né, isso é evidente, tem que performar, mas eu continuo achando o João Vitor o melhor zagueiro do Vasco. E aí a minha dupla seria ele e Freitas. Mas parece que o Carille vai optar pelo Maurício Lemos. E aí eu vou torcer muito. Agora, a amostra foi negativa, porque essa zaga perdeu 2 jogos, para Maricá e também para Boa Vista. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, gostaria de passar esse corte do programa da ESPN, fazendo essa comparação Neymar, Lucas e Oscar, porque Felipe Coutinho é o jogador que não está conseguindo produzir em comparação a esses 3, né? Se liga só. Nós temos Lucas, Neymar e Oscar na comparação com o Coutinho de entrega, de retorno ao futebol brasileiro e de entrega. O Lucas já conhecia o São Paulo, o Neymar o Santos, o Oscar o São Paulo, o Coutinho o Vasco. Correto. Porém, o Prates ponderou, o time do Vasco talvez tivesse, talvez não, está... É o pior de todos. Sim, os companheiros são piores, em relação, Porém, em relação à qualidade. Eu quero te perguntar com o teu conhecimento de jogador. Que de novo isso aqui? De novo, vamos já. De novo? Mas é o do Rio de Janeiro. Tarde. Já acabou, já. Mas é hoje a apuração. Apuração carioca. Você
O único que jogou aqui de verdade foi você. E aí a gente Eu também joguei, hein? Você jogou jogou de verdade. Jogou campeão da Interclasse. Não é fake news. Não, jogar de verdade. Jogou campeão Interclasse. Ô Zé, o que o Coutinho poderia fazer? E é subjetivo, é difícil, a gente não tá no dia a dia, mas o que você acha que pode ser a chave para você se integrar melhor nesse retorno ao futebol brasileiro? A chave... primeiro, você tem um time um pouquinho melhor, né? E aí a gente tem que dar o braço a torcer em relação a isso. Os outros jogadores entraram em equipes melhores, tecnicamente, são equipes melhores, com jogadores ao lado que conseguem dialogar e pensar, não vou dizer da mesma forma, mas com um pouco mais de velocidade que os outros jogadores. O Coutinho entra num Vasco com muitas dificuldades, com jogadores limitados tecnicamente, com a mentalidade de se defender e garantir 1-0 e depois administrar. Ele conseguiu fazer o ano passado ele conseguiu fazer um primeiro turno muito bom e depois caiu bastante. Aí ele ficou preso e refém ao seu sistema de jogo. Hoje, eu acho que para você, da forma como o Coutinho tem e construiu a sua carreira, hoje é muito importante que ele assuma essa responsabilidade e comece a cobrar dos jogadores, sabe? Vem cá, dá bola para mim, você não faz isso, faz aquilo, ou seja, para ele se tornar um líder. Quando você tem, eu sempre falo que o time ele é construído através das referências. Uma referência na defesa, uma referência no meio campo, uma referência no ataque. E quando você encontra uma referência ou um líder que organiza todas essas referências dentro de campo, fica muito mais fácil, porque esse líder é o cara que vai dialogar com a defesa, é o cara que vai dialogar com o cara que é a referência no meio campo. Por quê? Porque ele vai ser base e apoio para todos eles e nos momentos mais difíceis. O Coutinho não consegue fazer isso fisicamente. Tecnicamente, ele não desaprendeu de jogar. Ele é muito bom. Mas fisicamente, ele não consegue fazer isso. E aí você sente. A torcida espera algo mais do Coutinho. A torcida espera... Os treinadores esperam algo mais do Coutinho. Então, se você observar, por exemplo, o Oscar, tem pouco tempo. Mas se você buscar aí nos principais jogos, os jogos grandes, os jogos difíceis, o Oscar chama a responsabilidade. O Oscar pega a bola. No jogo contra o Corinthians, que foi o melhor jogo do São Paulo, para mim, junto com o Lucas, mas o Oscar foi um dos principais jogadores. Foi o cara que no segundo tempo colocou a bola debaixo do braço e distribuiu o jogo. Ficou mais fácil para quem está do lado dele. Eu acho que esse é o papel que o Coutinho pode fazer na equipe do Vasco. Acho que no caso do Coutinho, ele poderia ser essa referência para os outros jogadores. Verdade. Porque quando você tem um cara do lado que você entrega a bola, ele controla, ele domina, ele te dá uma bola decente, o que acontece? Eu tenho que melhorar para poder jogar com ele. Não é só aquele, eu jogava com o Coutinho no PlayStation, jogava com o Coutinho no videogame, agora ele está do meu lado e eu não posso aprender com ele. Mas, José, isso também passa muito pela personalidade. Aí, trazendo de novo para a questão Neymar, no primeiro jogo do Neymar contra o Botafogo, o Santos faz um tipo de jogo no primeiro tempo e um tipo de jogo no segundo tempo. E teve um treino só. Mas você via, como personalidade mesmo, da orientação, de tentar melhorar, não corre assim que você tá indo errado, se posiciona mais aqui. Isso não passa também da personalidade do cara? Passa. Porque não me parece que essa seja a personalidade do Coutinho. Então passa, mas aí eu acho que o Coutinho é da geração do Neymar, né? Eles jogaram juntos praticamente desde as categorias de base até agora. O Coutinho, vocês vão entender o que eu vou falar, ele sempre foi um coadjuvante ao Neymar. Ele sempre foi, por exemplo, na Copa do Mundo, se não me engano, foi da Rússia. Ele era o cara que fechava a lateral, fechava o meio campo e o Neymar ficava ali na frente mais tranquilo. E aí faz parte do jogo, faz parte das intenções do treinador, das orientações. O que eu acho é que, assim, falta a ele assumir esse protagonismo. Por todos os clubes por onde ele passou, ele sempre foi um grande coadjuvante. Ele sempre ganhou o Oscar de ator coadjuvante, porque no Liverpool foi bem, no Bayern de Munique, nos poucos minutos que ele entrou, ele também entrou e jogava bem, conseguia ajudar a equipe. No Barcelona, que eu acho que ele não conseguiu jogar o que se esperava. Sim. Mas assim, no Vasco agora, ele já tem uma certa idade para poder fazer isso. Então, mas aí eu falo da personalidade. Mas essa geração, e aí eu até falei no F360, a gente estava lá, né? Porque assim, e aí não é culpa do Neymar, pelo amor de Deus, mas é uma forma como nós educamos o nosso futebol, em que os grandes jogadores podem fazer o que eles quiserem dentro de campo e nós somos obrigados a aceitar esse tipo de situação e vamos embora. Como foi, de novo, não estou fazendo uma crítica ao Neymar, estou dizendo ao ambiente do qual ele cresceu, do ambiente do qual nós estamos vendo que nós somos viciados nesse tipo de situação de achar que o Neymar iria resolver todos os nossos problemas a todo instante. Então os jogadores que estiveram ao lado dele durante todo esse período não assumiram a responsabilidade que poderiam assumir. Aí eu fiz a comparação, né, no F360 com a seleção da Argentina. Se você pegar o Depou faz o trabalho dele. O trabalho não faz ele não faz um trabalho a mais para o Neymar, ele faz o trabalho dele dentro da seleção. O Di Maria, ele continua fazendo a função dele lá. O treinador não mudou a função do Di Maria para poder compensar o que o Messi faz. Eles continuaram trabalhando. O Messi se inseriu a esse tipo de contexto, se adaptou e se adaptaram a ele, entendeu? Mas não mudaram, cada um tem a sua função. No Brasil é o seguinte, pega a bola, joga a bola para o Neymar e o Neymar vai resolver pra gente. Sempre foi assim. E agora nós estamos dando conta de que nós não teremos mais um Neymar, que nós não teremos um jogador da forma como o Neymar da qualidade do Neymar para resolver os problemas. E aí foi esse período todo que nós
criamos essa cultura, que nós estamos pagando por isso. E talvez o que a Nath está falando, da personalidade, tenha muito a ver com isso, porque o Coutinho sempre foi trabalhador para o Neymar. Trabalhador nos clubes por onde ele passou, ele nunca foi o coadjuvante, por exemplo. No Liverpool, ele era o cara da finalização, mas o grande cara era o Gerrard, que orientava, que fazia todas as coisas no Liverpool. Então, assim, tem essa diferença de postura, entendeu? Que aí é o que a Nath está falando sobre o Neymar pega a bola, o Neymar chama, grita e orienta. Agora a gente vê, nós estamos vendo o Neymar muito mais participativo nesse sentido. O Coutinho não tem isso, mas eu acho que ele pode fazer. Eu acho que pode mas também, eu acho que ele pode fazer. Família, o corte acabou ficando bem longo, mas interessante, né? Pra gente trocar aqui uma ideia sobre o Felipe Coutinho. Assim, o primeiro ponto que eu vou destacar aqui com vocês é a minha opinião, tá? Não sei a de vocês. Neymar, não tem comparação. Não tem comparação. Não dá pra comparar Felipe Coutinho com Neymar. É outra parada, é uma outra realidade. A gente tá falando de um jogador que, para muitos, é considerado um dos melhores do Brasil, do futebol brasileiro. Não tem comparação. Neymar com Felipe Coutinho. Coutinho, Oscar e Lucas, beleza. Aí tem resenha. Assim, o ponto ali que o Zé Elias falou, eu acho um pouco injusto, né, com o Felipe Coutinho. Ele sempre foi um excelente coadjuvante. Assim, cara, no Liverpool, de fato, ele tinha ali alguns jogadores, né, como o Luizito, que chegou muito bem no Liverpool, até acho que era o grande jogador do Liverpool. O Gerrard, né, também era um cara experiente, capitão, mas o Luizito fazia chover. Mas o Felipe Coutinho, cara, era uma peça muito importante, né? Ele dividia esse protagonismo ali com esses caras, né? Era um cara referência, cobrava as faltas junto com o Gerrard, habilidoso, botava muita gente na cara do gol, ele, o Soares, o Sturridge. Na seleção brasileira ali, né, o Zé Elias falou que ele sempre foi um operário, um cara pra auxiliar o Neymar, pra ajudar o Neymar, deixar o Neymar livre. Pô, discordo plenamente, cara. Se você pegar as eliminatórias que o Felipe Coutinho, né, jogou, sempre fazendo boas partidas, marcando gols, na Copa do Mundo, eu acho que foi o melhor pra muita gente daquela competição, melhor jogador do Brasil. Então é um cara que eu entendo assim, tá bom, beleza. Porque eu vejo muito vascaíno falar sobre isso, tá? Que o Felipe Coutinho ele nunca foi o protagonista de um time. Beleza, mas eu entendo que o grande jogador, esse grande jogador que é protagonista, cara, tem outras peças ali auxiliando, né? E no Vasco não é o caso. Eu já comentei aqui com vocês que a gente tem que entender o contexto que o Felipe Coutinho está inserido. Por exemplo, eu acho o Coutinho muito mais jogador que o Lucas. E eu acho que a carreira comprova isso. E também que o Oscar. Só que eu acho que o Lucas no Vasco, nesse Vasco, né, encaixaria muito melhor. Muito melhor. Porque o Lucas, ele tem uma capacidade física, ele tem uma condição de arrancar com a bola, ele é versátil ainda, por mais que tá ali, sei lá, com 32, 33, não sei, mas ainda joga na ponta, joga pelo meio, porque tem esse vigor ainda, essa característica, né, da tapa na frente. O Felipe Coutinho não, já é um cara que nesse momento da sua carreira, pelas lesões, toda essa dificuldade que vem vivendo nos últimos anos, é um cara de fazer o jogo correr, né, mais ali o perfil do Oscar. E aí você depende dos companheiros. Você depende, você tem que ter um cara de velocidade, um cara pra tabelar, tocou aqui, ó, redondo, toma redondo, agora toca quadrado. O Emerson Rodrigues, gente, é comparação perfeita. O Felipe Coutinho reclamava com ele direto, calma, cara, toca, passa, pá. Então, você tem que ter ali companheiros e características, eu sempre gosto de dizer velocidade, pra auxiliar o Felipe Coutinho, entende? E claro, a questão física, eu acho que é um ponto. Mas, poxa, de fato, o São Paulo tem um time melhor? O Santos também tem um time melhor nesse momento? Cara, eu não sei. Eu acho que tem jogadores que acabam auxiliando mais, né? Esses caras que jogam na frente. O São Paulo lá tem o Ferreirinha, tem o André Silva lá. O Vasco até pouco tempo não tinha ninguém, cara. Chegou agora o Garré, o Nuno e o Lloyd. O Neymar, que é uma outra parada, não tem comparação, mas tinha lá o Soteldo, o Guilherme, sabe? Aí chegou agora o Gabriel Veron. Então eu quero ver o Felipe Coutinho. Inclusive, eu falo isso aqui com vocês, acabou as desculpas. Acabou, né? Estando bem fisicamente, não tem mais desculpa. Não tem, porque ele tem jogadores. Não é o Salah, não é o Soares, não é. Mas ele tem que entregar mais, ele tem que ser essa referência pra gente, e aí confio e acredito muito, família, bem fisicamente, e esses jogadores da frente contribuindo, Felipe Coutinho vai ser uma referência e vai nos ajudar sim. Não é possível, cara, não é possível. A gente tem um jogador como Felipe Coutinho e esse jogador não vai entregar. Vai sim, família vascaína. Beleza? Fui, tô até sem voz aqui, ó. Tamo junto. Daqui a pouco eu tô de volta.